E neste Dia das Mães, amanhã, comemoramos essa data, o JMD não poderia deixar de homenagear aquelas que nos deram a vida. Mulheres que se doam dia após dia para a criação de seus filhos. Uma tarefa árdua e que muitas delas precisam enfrentar sozinhas. Mãe é mais do que uma simples mulher que deu à luz e que cria os filhos. A maternidade carrega muitas funções e dedicação. É preciso um amor incondicional para fazer sacrifícios e passar por uma transformação pessoal profunda. Ainda mais quando se faz o papel de criar e educar os filhos sozinha. Esta é a realidade das mães solos. Segundo o último censo do IBGE, no Brasil há mais de 10 milhões de mães solos. São mulheres que têm a responsabilidade integral de criar os seus filhos sem parceiros e ainda sustentar uma família e ser responsável pela educação dos filhos. Eu não vejo como mãe solo, eu vejo como mãe de pai ausente, né? E aí você acaba assumindo uma responsabilidade de ser mãe realmente e de ser pai também. Muitas mães deixam de procurar a justiça em busca do reconhecimento da paternidade por medo de perder os filhos. Elas querem as crianças por perto, então se elas buscarem alimentos, elas perderão a guarda dos filhos, das filhas, a possibilidade do pai tomar, entre aspas, a guarda. Não há. Essa possibilidade de não estar com a guarda do filho e da filha ou da perda do poder familiar acontece apenas quando há risco, quando na criação, na educação daquele adulto, daquela adulta, há risco para a vida daquela criança, daquele adolescente. De todos os adultos que moram sozinhos com os filhos, 86,4% são mulheres, que têm a responsabilidade integral sobre as crianças e ainda precisam conciliar a vida profissional com a maternidade, o que muitas vezes causa uma sobrecarga. Como admitir que está tendo uma sobrecarga por conta de um filho? Como admitir que essa mãe, ela não está conseguindo, ela está sozinha? Então, a minha opinião profissional é que em alguns casos é até mais sério que o próprio burnout, que é a sobrecarga do trabalho. Por quê? Porque essa mãe ela se sente culpada. Além da sobrecarga, além, às vezes, de ela não ter uma rede de apoio, além de ela não conseguir saber lidar, vem o sentimento da culpa. E esse sentimento, muitas vezes, faz com que nem admitir o problema você admite. Porque como vai resolver? É como se a mãe, normalmente, em alguns casos, ela não encontrasse saída. Porque, às vezes, no trabalho é possível mudar, apesar de ser muito difícil, né? Alguns outros contextos, apesar de algumas pessoas não ter o controle, há como se houvesse uma possibilidade de mudar. Eu tinha uma coisa de querer ser supermãe quando a Cecília era pequena. E aí, em algum momento, eu estava num trabalho que eu viajava toda semana, eu rodava o estado inteiro. E isso pesou bastante, assim. Eu estava sofrendo, assim. A minha filha estava levando tranquilo, assim, mas eu ficava triste por não estar nas reuniões, porque era eu que ia em tudo, né? Nas reuniões da escola, que participava de tudo e de repente não podia ir e não tinha uma outra pessoa para ir. É exatamente para aliviar o peso da responsabilidade sobre os filhos que a rede de apoio se torna tão importante. Eu tenho minha mãe, que é minha rede de apoio também, para fazer um almoço, às vezes também para buscar na escola. Quando eu contei para minha família, foi a primeira virada de chave, porque eu tive uma recepção gigantesca, da melhor forma possível. Foi um abraço acolhedor e uma palavra de que estamos aqui por você e para o seu filho, né, o nosso João. Para a comunicadora Luciana, esse apoio veio também de uma mãe. Teve a minha mãe que me ajudou também, a avó, né, que foi bem importante esse suporte. E a minha filha também, a gente sempre foi muito tranquila, assim, sabe? A gente sempre, porque eu fui mãe cedo, então a gente sempre conversou de igual para igual, foi bem tranquilo, assim, nesse sentido de ter apoio, né? Hoje eu não tenho mais esse apoio, porque a minha mãe, infelizmente, faleceu na pandemia, então hoje somos nós duas só, mas foi graças a esse apoio de outra mãe, né, que foi mais tranquilo, senão eu acho que teria sido mais complicado. Além dos impactos da maternidade solo nas mães, esta criação também acaba refletindo nos filhos. Existem tantos cenários
que isso pode ser maléfico mesmo para a criança. Como também existem cenários que a criança pode criar resistência, a criança pode crescer sabendo, ok, há uma sobrecarga, ok, não é um cenário a qual às vezes vai de encontro com a expectativa da própria criança, só que mesmo assim isso pode gerar um repertório para a vida, né? Pode, não significa que é uma mãe solo que vai impactar negativamente um filho, né? É possível, mesmo com a sobrecarga, mesmo com o cansaço, gerar efeitos positivos na criança, na infância. A experiência transformadora de ser e se tornar mãe é algo que transforma e transborda. É preciso muito amor, dedicação, sacrifício e, claro, a alegria de compartilhar a vida com quem se ama incondicionalmente. A maternidade, ela me tornou uma pessoa mais empática, mais sensível, mais confiança, mas principalmente entender qual que é o meu papel de maneira consciente no mundo. O que eu preciso buscar de uma maneira mais objetiva, com mais propósito, porque hoje eu tenho um motivo. Elas merecem, né, todas as homenagens e toda a gratidão do mundo.